Mashiach, 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 lai, 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 lai. Mashiach, 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 lai, 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 lai. Mashiach, 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 lai, 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 lai. Mashiach, 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 lai, 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 lai. Shalom, shalom, estamos aqui no nosso segundo dia de Pentecostes. Eu quero dizer que Deus tem grandes coisas para você, para a sua família, abençoar a tua casa, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar essa vida agora que está participando desse momento Pentecostes, que o Senhor vem com a tua graça, com o teu poder, abrindo nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem a dizer e nos ministrar em Pentecostes. Em nome de Jesus, lhe entregamos esse segundo dia. Amém. E vamos adorar o Rei com hinos de Sião, amando Jerusalém e orando por Jerusalém. שלמו בפייה המשיח אני מאמין אני מאמין באמונה שלמו בפייה המשיח אני מאמין משיח 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 אוי 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 משיח 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 אוי 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 Mashiach, 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 yo 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 yo. ואף על פי שישמח יין קוצח הכלוי הכלוי וכל שיבוא. ואף על פי שישמח יין קוצח הכלוי וכל שיבוא, 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 שיבוא. אני מאמין, אני מאמין. באמונה שלמו בפייה המשיח אני מאמין אני מאמין באמונה שלמו בפייה המשיח אני מאמין משיח 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 אוי 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 משיח 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 אוי yo 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 Mashiach 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 oh yo 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 Mashiach 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 oh yo 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 ואף על פי שישמח יין קוזח הכלוי בכל יום שיבוא ואף על פי שישמח יין קוזח הכלוי בכל יום שיבוא 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 אני מאמין באמונה שלמו ויעש המשיח אני מאמין אני מאמין באמונה שלמו ויעש המשיח אני מאמין משיח 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 אוי 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 משיח 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 Mashiach, 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 oy 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 oy, Mashiach, 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 oy 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 oy. ואף על פי שישמח יין קוזח הכלוי בכל יום שיבוא. ואף על פי שישמח יין קוזח הכלוי בכל יום שיבוא. שיבוא, 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 שיבוא.
Glória a Deus, segundo dia de Pentecostes. Ontem nós falamos aí do significado do nome, o tempo da festa, quando o Senhor instituiu essa festa aos hebreus, esse dia que o Senhor escolheu para derramar o Espírito Santo para ficar de vez, né? Para habitar em nós, porque antes já existia o Espírito Santo, mas ali para vir e habitar em nós e nos dar poder para testemunhar de Cristo, dar dons espirituais, aquele fogo de Pentecostes em Atos 2 que nós sabemos. Mas essa festa no Antigo Testamento, ela se desenvolveu ali em duas liturgias, né? Uma foi em Levítico 23, né? Que era uma festa agrícola ali, que era celebrada, e o Senhor mandou trazer ali das oblações, dos sacrifícios, e guardar 7 semanas, guardar 50 dias, né? E Levítico 23 ali do 15 até o 21, versículo 21, né? E ali você vai ver que a Bíblia fala que o sacerdote tinha que pegar as primícias e mover as primícias e com os 2 cordeiros ali, né? Que eram entregues, e santidade ao Senhor para o sacerdote, que representaria que o sacerdote iria viver dessas primícias, né, elas entregues a ele, e do Senhor para o sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis, no versículo 21, que tereis santa convocação, nenhuma obra fará, será estatuto perpétuo. Então eles guardavam ali 7 semanas, 50 dias, para celebrar, em um período. Mas se você for olhar em Deuteronômio 16, o livro de Deuteronômio 16, de 9 a 15, você vai ver a festa sendo celebrada em outro período, né? Que é um outro período bíblico aqui, que a festa é celebrada, que já vai dar outros detalhes. Deuteronômio 16, de 9 a 15, que vai falar lá, 7 semanas contarás, a mesma coisa, né? Quando a foice começar ali a cortar a seara, os primeiros frutos, né? 7 semanas da colheita do trigo, da cevada ali, celebrarás a festa ao Senhor. Mas ali ele já começa a falar que trarás a oferta de primícia, você teria que juntar seus filhos, sua família, tua serva, o levita, o órfão, o estrangeiro, e todos celebrarem com alegria diante do Senhor, se lembrar que você era servo no Egito, guardar por estatuto perpétuo. Então você vai ver ali 2 períodos um pouco diferentes uns dos outros, onde eles celebravam essa festa, né? Então ali você vai ver que era um ambiente de celebração, e essa festa depois, essas ofertas, elas foram levadas para o templo. Essa festa que era agrícola começou a ser levada e ser transicionada para o templo em Jerusalém, né? Então hoje nós celebramos. Então Pentecostes aí é a segunda festa da peregrinação, né? Mas ela teve alguns nomes. Quais os nomes? Ela teve o nome de festa da colheita ou cega. Se você for olhar, no hebraico significa Hagassir. Por se tratar de uma colheita de grãos, era uma colheita de trigo, de cevada. Então a festa ganhou esse nome, né? Hagassir, porque era uma festa da colheita do trigo e da cevada, que está em Êxodo capítulo 23, versículo 16. Êxodo 23, 16, ali ele recebe esse nome, Hagassir, no hebraico, tá bom? Êxodo 23, 16, está escrito aí assim, ó: e a festa da cega dos primeiros frutos e do teu trabalho que houveres semeado no campo, a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo do teu trabalho. Então, ali, esse nome porque era a colheita da cevada e do trigo. Lá em tabernáculo já era eles levarem a oferta ao Senhor da colheita dos frutos, né? A tâmara, a uva, a romã. Então era a colheita dos frutos, da azeitona, a colheita dos frutos, tá bom? E em Pentecostes, a colheita, primeiros frutos da semente, da semente da cevada, do trigo. Quando começava a colher ali, eles levavam os primeiros frutos dessa colheita. E lá na Páscoa eles davam cordeiro, né, como oferta ao Senhor. Depois veio chamar a festa das semanas. A festa das semanas em Deuteronômio 16, Deuteronômio 34, né, Números capítulo 28, festa das semanas.
que no hebraico é Hag Shavuot, ou Shavuot, né? Hag Shavuot ou Shavuot, festa das semanas, ou Shavuot, semanas, porque esse nome é por causa do período da celebração, 7 semanas, o início da festa, 50 dias depois da colheita, Páscoa, com a colheita da cevada, encerrando ali a colheita do trigo. E o outro nome aí, para você entender, quando ele chamou de Shavuot, é Deuteronômio 34, 22, Números 20, 28, 26, Deuteronômio 16, 10. O outro nome é o dia das primícias dos frutos, ou no hebraico, Yom HaBikurim. Yom HaBikurim, que é a festa das primícias, dos primeiros frutos. Este nome tem razão de ser, porque era uma entrega voluntária a Deus dos primeiros frutos das colheitas da cega, que está em Número 28, 26, ou seja, a oferta de primícia, né, que acontecia aí, tradicionalmente aí nas festas de peregrinação que existiam aí, nas festas do Antigo Testamento Bíblico. Então ali entregava-se na Páscoa uma ovelha nascida naquele ano, a festa da colheita ou das semanas, ou de Shavuot, Pentecostes, se entregava uma porção dos primeiros grãos colhidos, e aí a terceira festa, que é Tabernáculos, né, a festa das cabanas, que entregava aí os frutos da colheita das frutas, da uva, da tâmara, né, do figo. Então a festa de Pentecostes, as razões deste novo nome são várias. Uma delas é nos últimos 300 anos do período do Velho Testamento, os gregos eles assumiram o controle do mundo, impondo sua língua. Então, que se tornou muito popular entre os judeus, essa língua dos gregos, né? Depois ali de Alexandre o Grande, dali para frente a Grécia toma uma proporção muito grande no mundo, e os nomes hebraicos Hag Hadassi e Hag Shavuot, né? Eles perdem ali, né? A atualidade, na verdade, e é substituído pelo nome Pentecoste por causa dessa língua grega, né? Que era tão poderosa aí nessa época em Jerusalém, para os judeus, em toda aquela região, tá? Então o Império Grego assume o controle do mundo, né? Ali em média de 300 anos antes de Cristo ali. Então o nome Pentecostes ganhou popularidade, porque significa 50º, né? O 50º dia, tá bom? Então a festa da Páscoa era uma festa caseira, a festa das semanas. O Pentecostes era uma festa caseira, a Páscoa caseira, né, da família, e o Pentecostes era uma festa agrícola, porque levava ali os primeiros frutos da colheita da cega, do trigo e da cevada. E aí ela era feita na roça, né, no meio da roça. Então, onde se cultivava o que? O trigo, a cevada e outros produtos agrícolas na época. E aí depois passou-se para ser celebrada nos lugares de culto, né? Particularmente ou principalmente no templo em Jerusalém, ela começa a ser celebrada, e aí tinha ali, né, alguns relatos bíblicos revelam ali a ordem de culto, né? Que eles começavam a cerimônia quando a foice era lançada ali na cega, nas espigas, né? Está em Deuteronômio capítulo 16, verso 9, e tinha que ser respeitado aquela lei, né, de Levítico 23, 22, que o que respingasse no chão não poderia pegar, porque era para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Por isso, no tempo de Noemi e Ruth, quando Ruth começa a colher ali o trigo para levar para sua casa, Ruth era moabita, ela não era de Jerusalém, não era de Belém, não era de Israel. Ela volta com Noemi para lá, vai com Noemi para Belém, Noemi volta, né? E Ruth vai junto com ela, e ela colhe essas espigas porque ela era estrangeira, ela era viúva, não é? E era pobre. Então eles não podiam pegar, tinha que deixar para os pobres, para os órfãos, para as viúvas e os estrangeiros. Quando eles iam meter a foice no trigo e eles iam colher o trigo, o que caía eles não podiam pegar. Então essa lei tinha que ser cumprida. Por isso Ruth conseguiu colher tantas espigas ali. A Boaz manda até deixar que caísse mais, e ela, né, acaba se casando com Boaz, porque aquele tempo ali era o tempo de Pentecostes, colheita
do trigo, o período de Ruth, né? Aquela história de Ruth e Noemi ali, aquela história linda. E olha que bênção, Ruth é vista pelo dono da colheita, Boaz, e se casa com ele. Olha que promessa, olha que revelação de Deus, né? E o Senhor Jesus era descendência aí de Ruth, não é verdade? Então a cerimônia prosseguia, a peregrinação, né? Ia para o local de culto. Êxodo capítulo 23, verso 17. E aí no terceiro momento da festa, era a reunião de todo o povo trabalhador, com as suas famílias, amigos, estrangeiros, né? Em Deuteronômio 16, 11, né? Ela é chamada de Santa Convocação. Ninguém poderia trabalhar naqueles dias ali, porque era festa ao Senhor, né? E ali era considerado um período de alegria, de ação de graça. Por quê? Porque eles tinham que lembrar do cuidado de Deus com eles e que Deus tinha tirado eles da escravidão do Egito. E aí naquele local de cerimônia, o feixe de trigo ou de cevada era apresentado como oferta a Deus, ali como primícia, o doador da terra e a fonte de todo o bem. Ou seja, você entregava a sua primícia ali ao sacerdote, porque entregando ao sacerdote estava sendo entregado ao Senhor, e era santidade ao sacerdote, né? Entregue ao sacerdote, como entregando ao Senhor. Era esse princípio que se fazia, porque Deus é o dono de toda a terra, Ele é que te dá tudo, Ele que te dá a colheita, Ele que te dá semente. Deus é o Deus que dá semente para semear, para o semeador, e pão para comer, né? E aí eles começavam a se alimentar de parte das ofertas trazidas pelos agricultores. Então as 7 semanas aí incluíam outros objetivos, além de ação de graça, né, pelos dons da terra, reforçar a memória, né, lembrar, ativar a memória da libertação que Deus fez àquele povo, e o cuidado em obedecer os estatutos da palavra, obedecer a Bíblia, obedecer a Torá, Deuteronômio 16, 12. Então era ilegal usufruir da produção da roça antes da festa das colheitas, Levítico 23, 14. Então, usufruir do restante da colheita, sem antes levar a primícia ao Senhor, sem antes entregar a primícia ao sacerdote, era proibido, porque aquilo é que santificava o restante da colheita. E a Bíblia fala em Romanos capítulo 11, que a primícia santifica todo o restante da massa. E não é à toa que a Bíblia diz em Coríntios capítulo 15 que Jesus se tornou a primícia daqueles que dormem, né? O primeiro, ele era o único, se tornou a primícia, o primeiro. E todos nós hoje fazemos parte dessa colheita, que Jesus foi a primícia dela. E agora nós renascemos para Cristo e ressuscitamos com Ele, morremos com Ele no batismo ali, nós morremos com Ele para o pecado, no corpo do pecado, e ressuscitamos com Ele para uma nova vida, porque Ele é a primícia daqueles que ressuscitam, e nós somos a grande colheita santificada em Cristo, daqueles que vão ressuscitar no último dia. Nós somos santificados porque a nossa primícia foi entregue, chamada Jesus Cristo. Então isso é um princípio. O restante da colheita se santifica quando entregamos a primícia. Então o povo tinha que lembrar do que Deus fez por eles, agradecer pelo dono da terra, aquele que dá a terra, aquele que faz a semente germinar, crescer, que dá o fruto, que nos alimenta, que nos sustenta, e saber que não poderia usufruir do resto se não entregasse ao Senhor. Então Pentecostes é uma festa poderosa de Deus. Primeiro fruto, primeiro lugar, né? Fazer um ciclo. A palavra no hebraico Hag, que a gente fala Hag Shabbat ou Hag Hadassi, quer dizer círculo, né? Fazer um círculo. A gente fala Hag Sameah, Sukkot, né? Feliz festa de tabernáculos. Hag é fazer um círculo no hebraico, né? Então revela aí o sentido primitivo da festa, uma reunião comunitária, né? O povo se lembrar, se reunir para esse fim, especialmente para estudar a palavra de Deus, para cumprir a palavra de Deus, né? Pentecostes vem dessa língua grega aí, que significa 50 dias. Então, a festa possuía 3 nomes: festa das colheitas, festa das semanas, festa das primícias, tá? E aí revela um pouco do conteúdo, né? Ela era agrícola, era ela do tempo das colheitas, né? E
Pentecostes por causa da língua grega aí, média de 300 anos antes de Cristo, a língua grega entrou dominando, né? E ela dominou culturalmente o grego, né? A Grécia dominou culturalmente o mundo inteiro, né? E aí surgiu este nome Pentecostes, tá bom, gente? Então, eles celebravam também a entrega da Torá, a entrega da palavra de Deus, que é essa instrução divina na nossa vida. E em Atos capítulo 2, você vê aí o povo, né, recebendo o Espírito Santo de Deus. E no livro de Salmos, capítulo 19, e no capítulo 119, mostram a manifestação do Espírito Santo está diretamente relacionado ao estudo da Torá, ao estudo da palavra. Quanto mais você recebe a palavra, quanto mais você recebe a revelação da palavra, mais a Torá de Deus, a lei de Deus, a Bíblia sagrada, a palavra de Deus, o Espírito Santo está relacionado a isso, porque Ele é que nos dá entendimento para entender, para receber e nos faz querer receber essa palavra. Então tem várias promessas aí, né? Festa agrícola, festa das colheitas, festa das primícias, tudo para você lembrar de onde Deus te tirou, para você entender que você não pode usufruir do restante que Deus te deu se você não entrega primeiro aquilo que o Senhor ordenou, para que Ele abençoe a tua vida, né? O Yom Rabkurim, que é a primícia, né? E esses 50 dias fazia parte do Sefirat Haomer, né? Que é os 50 dias, Sefirat Haomer, que é os 50 dias aí, o período da Páscoa até Pentecostes. Então receber essa palavra, receber os dons do Espírito, receber a bênção do restante da minha colheita, para que eu possa usufruir e ser produtivo, ser abençoado, ser santificado, o restante de tudo aquilo que eu tenho, lembrar de onde Deus te tirou. Então eu quero profetizar uma grande colheita na tua vida, aqui como estão esses trigos aqui, né? É a festa da colheita, é quando se põe a foice no trigo e na cevada e entrega os primeiros frutos da colheita aí do trigo, da cevada, e depois aguardar aí plantar, semear e colher os frutos, e lá em tabernáculos entregar aí a oferta dos frutos ao Senhor, de toda a colheita do ano que você teve, esse ciclo na nossa vida abençoado. Amém, gente? Esse ciclo de receber Jesus, de receber a palavra e ser consolidado, ser um crente mais maduro, ser liberto para libertar a outros, ser libertos para servir a Deus de maneira madura, abençoada. Tudo isso é Pentecostes, representa Pentecostes na nossa vida, na sua vida e na vida da sua família. Essa festa da colheita, essa festa aí de celebrar em comunidade, no templo, essa festa das primícias, de ser abençoado, de celebrar alegremente com a sua família, a sua casa e receber as promessas de Deus. Pai, eu quero abençoar para que a colheita do Senhor venha sobre nós. Venha sobre essas vidas que estão assistindo, participando de Pentecostes. Hoje é o segundo dia e todos os dias teremos. Pai, queremos que o Senhor abençoe. E domingo, no dia 5, às 18 horas no templo, vamos celebrar o dia de Pentecostes presencialmente. E cremos que o Senhor derramará do teu Santo Espírito, do teu poder ainda mais sobre nós, do teu poder. Renova línguas de fogo, renova dons espirituais, ativa a igreja para o evangelismo, para o discipulado, para cumprir a tua vontade, cumprir a tua palavra e crescer espiritualmente. Abençoa essas famílias, dentro de cada casa vem a tua promessa, cada lar, de cada mesa de jantar, seus filhos, casamentos sejam restaurados, relacionamentos familiares sejam restaurados, em nome de Jesus. E venha um poder, uma renovação do Espírito, para testemunharmos do teu amor e do teu poder. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém, queridos? Dá um like aí, compartilha Pentecostes, chama pessoas da tua família, da tua célula, do teu discipulado para assistir. Amanhã é o terceiro dia nesse mesmo horário e vamos até sábado e domingo fechamos. E aí você já convida para estarmos domingo às 18 horas na festa de Pentecostes presencialmente. Que Deus abençoe. Beijo no coração. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Lai, 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 lai. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Lai, 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 lai.
Mashiach, Mashiach, Lai, 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 Mashiach, Mashiach, Mashiach.